R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. O aparecimento do Anticristo. Saúdo os professores da escola dominical, superintendentes, pastores, líderes, os alunos, com a paz do Senhor. Hoje, queridos, estudaremos a lição número 7, o aparecimento do Anticristo. Paulo diz que ele será um ser humano muito mau, um ser humano magnetizante, terrivelmente diabólico, com poderes extraordinários, com poderes sobrenaturais oriundos das profundezas do inferno, com capacidade de ludibriar todo mundo, pois aduz o apóstolo Paulo que a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás. E aí, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz assim: com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça para os que perecem. Sobre esse homem, o anticristo, muito tem se falado, muitas especulações. Recentemente, ouviu-se que um dos presidentes de um país europeu seria o anticristo, mas não podemos acreditar nisso, porque o anticristo somente se manifestará quando a igreja for retirada da terra. Aí dizem que ele será dessa ou daquela religião. O certo é que, queridos, algumas dessas informações não estão mencionadas nas Escrituras e se trata de um palpite humano que nós não podemos levar em consideração. Entretanto, é claro, tudo indica que ele será de ascendência judaica por causa realmente das profecias bíblicas, haja vista que os judeus o aceitarão como o Messias. Entretanto, a Bíblia diz que ele tem um número e o seu número é 666, conforme Apocalipse 13 e 8. Nós não poderemos aqui fazer uma abordagem mais profunda acerca de tudo isso. Entretanto, no livro que subsidia a lição, há uma série de outras informações relevantes que certamente, querido professor, serão bastante úteis para a sua ministração. Vamos ao texto do dia. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O anticristo ainda não se manifestou, entretanto, o espírito do anticristo já atua no mundo. Não sabemos se ele já nasceu ou não, pode ter nascido ou não, mas o espírito do anticristo já está conquistando mentes e corações por todo o mundo. A síntese diz o seguinte: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Vamos à agenda de leituras. Na segunda-feira, Daniel 7 e 25.
O anticristo será um homem que proferirá palavras contra o Altíssimo. Na terça, Daniel 8:25, ele será um homem que fará prosperar o engano. Veja que coisa terrível. E ele não estará numa posição de pouco destaque. Ele será possivelmente o governante mais eminente e mais importante de todo o mundo. Na quarta-feira, Mateus 24:15, um homem que, segundo Jesus, promoverá a abominação da desolação. Quinta, segundo João 7, um homem que negará a humanidade de Jesus. Sexta, Apocalipse 13:8, um homem que será objeto de adoração. E por fim, sábado 13:18, um homem cujo número é 666, conforme Apocalipse 13:8. Os objetivos desta lição, queridos, são 3. Primeiro, mostrar, segundo a palavra de Deus, quem é o anticristo. 2, explicar, de acordo com a palavra de Deus, quem faz parte da trindade satânica. E 3, mostrar como se dará o governo do anticristo. Este assunto, certamente, é um dos mais palpitantes para aqueles que estudam teologia, pois se quer descobrir e desvendar quem é esse homem. E o que é que nós podemos dizer sobre isso? Em primeiro lugar, ele é a encarnação do mal. O mal concentrará na mente e no coração desse homem toda a sua vileza, toda a sua perversidade, todo o seu engodo, toda a sua astúcia. Este homem, ele é tão mau, ele é tão maligno, ele é tão terrível. Esse líder satânico, este homem, esse líder satânico, será tão terrível que ele influenciará os que habitam na terra de maneira que será adorado como um Deus. As pessoas o venerarão e o adorarão. As pessoas o terão como uma entidade, como alguém que é superior ontologicamente a eles. E por isso a Bíblia chama este homem de o iníquo, o qual governará a operação do erro. Ele conseguirá conquistar mentes e corações. Certamente será uma pessoa magnetizante, uma pessoa eloquente, uma pessoa loquaz. E o profeta Daniel afirma que com todas essas características, Daniel 9:27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então muitos terão este homem como o Salvador, como o Messias. Item 2. Ele tentará usurpar o lugar de Deus. Certamente, os amados se lembram de quem que quis usurpar o lugar de Deus. Sim, Satanás. E é isso que a Bíblia diz. O anticristo, cuja vinda é sob a eficácia de Satanás. E eu digo aqui na lição, ele será um homem politicamente correto, mas na verdade se trata de uma fraude. Ele se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade, mas na verdade é um homem soberbo, oposto ao verdadeiro Cristo, alguém que exalta a si mesmo contra o Altíssimo e exige adoração por intentar presunçosamente ser igual a Deus. Tópico número 3. Um homem que enganará os que habitam na terra. O anticristo será um homem de sucesso, carismático, que cooptará todos os que habitam na terra. Ele enganará os homens de diferentes classes sociais, todos aqueles que não quiseram se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Certamente, queridos, o espírito do anticristo já está entre nós e que Deus nos ajude, que a igreja não seja enganada pelo espírito do anticristo.
que os crentes estejam com seus olhos espirituais abertos para entender que o espírito do anticristo já fala através da mídia, já fala através das ideologias, já fala através de uma série de pressupostos sociais que são colocados. Mas nós temos a Escritura, temos a Palavra de Deus, temos o Espírito Santo que nos dá elementos absolutos para sabermos qual caminho seguir. Tópico número 2, a trindade satânica. E aqui, queridos, é algo muito relevante para a gente estudar. A trindade satânica. Item 1, o dragão. A palavra de Deus nos mostra que no período da grande tribulação será levantada uma trindade, uma tríade satânica, que se estabelecerá com muita força. O dragão, o anticristo, que é o tópico número 2, é a besta ou o monstro que emerge do mar, e conforme a nossa declaração de fé, o mar é uma figura das nações. Então, o anticristo, esse líder político diabólico que virá sob a influência de Satanás, ou seja, do grande dragão, ele vai sair do meio das nações. O outro elemento integrante dessa tríade satânica é o falso profeta, um líder religioso que emerge da terra. Na visão de Apocalipse 13, ele emerge da terra e ele fará com que as pessoas adorem o anticristo. Essa tríade satânica vai levar o mundo a um caos nunca antes visto. Eles dirão em algum momento a paz e segurança, mas repentinamente virá sobre eles uma grande destruição. Tópico 3, item 1. O governo do anticristo terá uma abrangência mundial. O anticristo, o líder do último grande governo mundial, é identificado no livro do Apocalipse. Tópico número 3. O governo do anticristo. Item 1. Ele terá uma abrangência mundial. O mal estenderá os seus tentáculos opressores por todas as nações da terra. Alcançará os povos mais distantes, os povos mais inteligentes, os povos mais ricos, os povos mais pobres, aqueles que falam hispânico, aqueles que falam inglês, aqueles que falam português, os dialetos mais distintos. O anticristo conseguirá convencer o mundo a estar debaixo dos seus caprichos. E certamente, queridos, será um momento de grande aflição. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo quis convencer as pessoas a se voltarem para Cristo. O Espírito Santo quis trazer as pessoas aos pés do Calvário e as pessoas não quiseram. Mas agora, com a ação do Espírito do mal, o Espírito do Anticristo, os homens se submeterão, os homens serão subservientes. A Bíblia diz que aqueles que habitam na terra, que é uma expressão muito usada no livro do Apocalipse, eles adorarão a besta, eles trarão oferendas à besta. E isso, queridos, será dentro do desaguar daquilo que o apóstolo Paulo chama de a operação do erro. E esse engodo, ele alcançará não apenas os povos que nunca se relacionaram com Deus, mas inclusive o próprio Israel. Item número 2, porque ele firmará uma aliança com Israel. E eu escrevi o seguinte na lição: o anticristo fará um acordo com muitos povos, mas em especial com Israel. Na grande tribulação, Israel se tornará protagonista nas relações internacionais pela eficácia do príncipe de Satanás, que é um exímio mentiroso. Item número 3. Ele usará de engano. Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias e não aceitará mais as condições impostas por ele. E aí, quando isso acontecer, haverá o rompimento desse pacto. E aí sim, depois desse episódio,
no meio do maior sofrimento enfrentado pelo mundo, quando houver o rompimento desse pacto, no auge das catástrofes ambientais, sanitárias e sociais, humanas e também espirituais, depois de minar toda a boa reputação internacional de Israel, os instrumentos do diabo na terra convencerão as nações a destruírem os descendentes de Isaque. E é a partir daí que as nações se reunirão. E é a partir daí que as nações se reunirão para lutar contra Israel, para destruir Jerusalém, destruir Israel na guerra denominada de Armagedon. Assim, queridos, o anticristo será uma manifestação do mal, mas os seres humanos que sempre resistiram ao pensamento e modo de vida adotados pela noiva do Cordeiro, orgulhosamente cegos e movidos pelo desejo de prosperarem a qualquer custo, aceitarão a liderança desse governante diabólico e assim serão levados à ruína, no engodo final promovido pelo diabo, no último capítulo da história do mundo atual. Portanto, querido professor, quando no domingo você estiver ministrando sobre esse personagem tão terrível que é o anticristo, peça a graça de Deus para que os alunos entendam a importância de estarem cheios do Espírito Santo. Ainda neste tempo, sim, porque embora o anticristo ainda não tenha se manifestado ao mundo, porque o Espírito Santo está na terra, a igreja está na terra, mas o espírito do anticristo já está atuando e convencendo milhões e até bilhões de pessoas com ideologias e mentiras que levam a família, a sociedade e os povos à destruição. Que Deus te abençoe e que você tenha uma profícua aula no próximo domingo. A paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.